Eu sempre falo que eu tive muita sorte, assim, porque as pessoas costumam ter dificuldade para escolher o que fazer e a maioria das vezes, pelo menos é o que a gente vê, na maioria das pessoas elas não se sentem completas ou ficam na dúvida se escolheram o que era o caminho certo. E eu soube desde o primeiro colegial, eu já sabia que a área que eu ia seguir era farmacêutica. Eu acho que um dos momentos mais difíceis para mim, profissional, para mim tá mais fácil falar isso agora, foi quando eu consegui administrar todo o conteúdo do doutorado, que era uma coisa que eu queria muito fazer desde sempre, junto com o cargo de diretora de operações da Sinclair. E eu tive que administrar essas duas coisas juntas e no final de 4 anos deu tudo certo. Para mim isso foi muito importante e hoje é uma das conquistas que eu mais valorizo. Eu entrei na faculdade, completei o curso, mas no final acabei indo para uma área completamente diferente dentro da área de farmácia, né, que é a área de dermatologia e cosmetologia, que é o que eu faço hoje dentro da Sinclair. Amo e não consigo nem pensar que seria diferente hoje. Então, eu acabei fazendo uma profissão que eu adoro, mas executo ela de uma maneira completamente diferente. Eu tive algumas oportunidades que apareceram para mim, que ajudaram muito, e também a escolha e a decisão certa no momento que precisava ser feito. E eu trabalhava na Avon na época, né? E eu fui contratada, eu estava como pesquisadora na Avon, mas surgiu uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio no Canadá. E quando eu voltei, eu estava numa situação bastante difícil, assim, porque faltavam 6 meses para eu me formar e ninguém queria me pegar como estagiária de novo, porque 6 meses eu ia, né, não ia mais poder ser estagiária. Eu voltei por algum acaso, sabe esses grupos de faculdade que falam sobre vagas e tal? Tinha uma vaga de uma startup que chamava Estética, que trabalhava com essa parte de cosmetologia e distribuição de produtos médicos, e eles queriam uma estagiária. O meu sonho era trabalhar na L'Oréal, na Unilever, essas grandes empresas. Eu falei, mas vou fazer esses 6 meses e depois eu sigo o meu rumo. E aí eu entrei e comecei a trabalhar e o dono da empresa ele era incrível, eu aprendi muito com ele. E eu comecei a ser envolvida em coisas mais complexas, cada vez mais como estagiária. Mas eu não via a possibilidade de um cargo que eu pudesse ser absorvida, então eu comecei a prestar os processos de trainee. E eu passei no processo de trainee na Unilever, né, porque era um dos grandes sonhos que eu queria, e era na área de pesquisa e desenvolvimento também. E quando eu passei e falei que ia sair, ele me fez a proposta de eu me tornar sócia na empresa. Foi difícil, mas eu decidi ir por esse lado, porque eu queria muito continuar com ele e eu via muitas possibilidades. E aí eu me tornei sócia dele. Nós trabalhamos 2 anos e o negócio começou a crescer, a gente começou a propagar muito bem o produto, né? A gente distribuía os produtos da Sinclair na época e aí a Sinclair viu uma oportunidade de comprar a Estética. E aí a Sinclair Pharma queria ter as operações no Brasil, comprou a Estética e eu era a pessoa que mais entendia do negócio, a não ser o meu chefe, né, que era meu sócio, e que não queria mais trabalhar. Então ele vendeu a empresa, saiu e hoje ele vive a vida com os 3 filhos e não trabalha mais. Então eu tive essa oportunidade porque eu conhecia muito, né, a empresa e todos os processos, e aí fui contratada então como diretora de operações da Sinclair Pharma. A questão da liderança, eu acho que foi até um pouco natural em mim, pra ser bem honesta. Eu queria fazer cursos e tal, mas ela foi um pouco natural. Eu tive bastante espelho de processos com essa pessoa que foi minha sócia. Então, saber como executar, como cobrar, isso ele me ajudou bastante. Se eu tivesse que dizer quem foi a pessoa que mais te influenciou nesse processo, com certeza foi ele. Eu acho hoje na Sinclair, e é uma coisa que eu sinto falta, é que quanto mais você sobe, menos você consegue dividir, né? Então eu não tenho com quem dividir as ideias ou com quem dividir as decisões. Então elas partem muito de mim, porque meu chefe direto já é uma pessoa que mora na Inglaterra
e que não entende a realidade do Brasil, também não entende o jeito como as pessoas se relacionam, então é difícil, né? É bem mais difícil. Então esse foi um dos grandes desafios também quando eu assumi o cargo. Eu tinha uma pergunta que a minha coach fazia pra mim muito, que era, eu falava, mas eu sou muito nova, as pessoas não me respeitam, eu preciso, eu não sei se eu corto meu cabelo, se eu ponho um óculos pra ficar mais intelectual, se eu, enfim, né? Eram essas coisas, e aí ela falava pra mim, você já parou pra pensar que quando você fala pras pessoas que você tem, eram 28 anos na época, que você tem 28 anos, as pessoas admiram você e não acham que você tá lá porque você não deveria, né? Então, porque de alguma forma, quando a gente conquista essas coisas novas, você nunca acha que você merece aquilo, então você sempre fica na dúvida, aquela famosa síndrome, né, do nossa, será que alguém, o que aconteceu pra eu chegar onde eu cheguei? E aí ela falava isso pra mim, a percepção das pessoas não é de que você está lá por algum motivo que alguém te colocou lá. A percepção das pessoas é de admiração. Então eu acho que a maioria das pessoas tem admiração e vem como um lado positivo, e aí sempre tem também a questão, né, de assustar ou não, mas eu acho que eu não sinto isso hoje, não. Eu lembro do começo da Sinclair, quando eu estava assumindo, né, que eu fui indicada, né, para o cargo, e eu viajei e fui fazer entrevista lá em Paris, na época, que era onde ficava o CEO. Hoje em dia o CEO é inglês, mas na época era um francês. E ele fez um jantar na casa dele, e eu fui junto com o meu antigo chefe, que foi para conversar comigo e fazer uma entrevista, né? Assim, meio informal, mas que tinha bastante interesse por trás. E durante uma conversa informal com a esposa dele e outras pessoas na mesa, ele me perguntou, mas e você, Letícia, tem interesse em ter filhos? Você vai ter filhos, né, nos próximos anos? E eu me vi naquela situação, o que eu respondo agora? Porque eu tô assumindo um cargo super importante, ele tá me fazendo essa pergunta querendo saber se eu vou, né, o que vai acontecer comigo daqui a alguns anos. E eu respondi a verdade, falei, vou. Quero ser mãe, sempre quis ser. Foi um momento em que nós somos colocadas à prova a todo momento, né? E eu, olhando pelo lado da empresa, eu entendo que é difícil mesmo. Poxa, são 4 meses que você sai da operação completamente e isso afeta a empresa negativamente. Mas ao mesmo tempo, como mulher e como empresária, eu vejo que isso faz muita diferença quando eu vou ser contratada em relação a um homem. Então, eu sei que naquele momento ele tomou a decisão de me contratar porque ele também não tinha opção, né? Ele não tinha opção de escolher uma outra pessoa que conhecesse o negócio como eu. Mas com certeza numa situação em que eu estivesse disputando uma vaga com uma pessoa com as mesmas qualificações, o ponto de eu ser mulher teria sido negativo e ele poderia optar por escolher essa outra pessoa. Eu não sei se é coragem, se é a força da paixão que mas uma vez uma pessoa do trabalho que trabalha comigo e que passou por todo esse processo junto, que viu porque foi muito sofrido e depois foi muito bom, enfim, né, teve as suas fases. Ela olhou pra mim num dia que a gente tava fazendo um treinamento de liderança entre a equipe, só os heads e tal. Ela virou pra mim e falou assim, nossa, Letícia, você não tem medo de mudar mesmo, né? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu acho que eu tenho uma capacidade muito alta de me adaptar à mudança. Então eu acho que isso me ajudou muito também nesse processo, porque eu não tive o meu outro relacionamento, eu não tinha nenhum problema de, sabe, traição, ou que era horrível, ou que ele me tratava mal, ou que eu não gostava, ou que eu era infeliz. Não foi isso, né? Foi simplesmente uma relação que se desgastou e que deixou de existir, e aí surgiu essa outra pessoa incrível e a paixão extremamente avassaladora, e eu tomei uma decisão. Então, eu acho que essa questão da capacidade de adequação à mudança fez muita diferença também. Não sei se isso é coragem ou se isso é uma característica pessoal. Antes de eu assumir o cargo de diretoria, eu já achava que era a idade de eu ter aquele momento, que tinha que ser antes dos 30, 28 anos era a idade para eu ter filho, e então, conforme seguisse minha carreira, eu ia engravidar. Mas aí surgiu a oportunidade da Sinclair, eu assumi o cargo, as coisas começaram a ficar super puxadas e eu comecei a falar, puxa, não é o momento, depois teve o fim do relacionamento, né?
Mas eu sempre quis e parece que não tem momento certo para isso, na verdade, né? Então, assim, se eu tivesse tudo bem que não foi uma decisão consciente, foi um acidente, mas se eu tivesse esperado, com certeza esse momento não ia chegar nos próximos anos, né? Então, eu acho que graças a Deus as coisas aconteceram nesse momento, eu tô muito feliz e, na verdade, no final parece que se encaixou perfeitamente, porque a Lara vai vir agora no final do ano, é um momento que pra gente dentro da empresa também é o mais tranquilo de todos, então eu vou poder tirar essa licença maternidade com bastante segurança, tranquilidade, que a equipe vai estar tocando as coisas lá dentro da Sinclair e eu vou poder ter esse momento só nosso. E eu acho que a maior dificuldade é que a gente passa a ter, não somos só nós, né? Então antes eu tomava conta de mim, da minha carreira e das minhas coisas. Agora eu vou ter uma pessoa para cuidar o tempo todo que é para sempre, né? E não tem hora para ela tá com fome, não tem hora para ela ficar doente. Não sou eu que escolho quando eu posso ficar com ela ou quando eu tenho que trabalhar ou quando eu tenho uma reunião importante. Então ela passa a ser o centro de tudo, né? Na verdade, já mudou muito quando eu conheci o Alê. Quando eu conheci o Alê, meu trabalho era 95% da minha vida antes de eu conhecer o Alê. E quando eu conheci o Alê, eu já mudei completamente essa divisão. Então a família começou a tomar um espaço maior já na minha vida. E agora com ela, então, nossa, diminuiu muito. Mas isso não quer dizer que, né, que não exista engajamento, interesse, enfim, mas mudou demais.